O início do estudo do magnetismo pode ser traçado até o Antigo Egito, passando também pelos gregos, onde temos os primeiros entendimentos da natureza do magnetismo. Bem conhecido por Pitágoras, era usado principalmente para a cura, que nos deu informações consideráveis sobre o assunto, mas foi prontamente esquecido por todos, exceto pelos árabes, os chineses, que já estavam bem cientes disso. Esse estudo foi negligenciado até o século XVII, quando os alquimistas, os rosacrucianos e os hermetistas começaram a desenvolver as fases da teoria magnética, baseada em um fato muito simples que o chamamos de o ar vazio. Não está de fato vazio. Na verdade, é o mais profundamente usado dentre todos os elementos que conhecemos. O ar não é apenas uma composição de gases como oxigênio e hélio. O ar é algo em si mesmo. É uma substância tão real e tão importante que é quase impossível estimá-la. Trata-se de um tremendo campo de energia que carrega o magnetismo do Sol. O estudo das potências magnéticas do Sol será melhor compreendido pelos estudos das estações: outono, inverno, primavera e verão. Tem tudo a ver com o fator magnético suspenso no ar. Pensamos nisso apenas como um fenômeno físico-astrônomico, considerando as rotações e as revoluções do Sol e dos planetas. Mas cada um desses planetas é um campo de energia magnético em si mesmo. Essa energia chega até nós através do que chamamos de ar. Uma coisa que aprendemos da televisão é que o ar transmite. Sabemos, por exemplo, que podemos ter todos os tipos de programas no ar ao mesmo tempo, e eles podem vir de todas as direções, se sobrepor um no outro, mas cada um permanecerá identificado separadamente, como se estivesse se movendo em um canal ou circuito vibracional próprio. Vibração essa que pode ser dividida em uma complexidade infinita de emanações separadas uma das outras. Em outras palavras, se tivéssemos 1000 canais diferentes, eles poderiam ser diferenciados no campo magnético para cada um, que fosse transmitido corretamente e adequadamente para o que quer que seja. Com isso, percebemos que existe algo além do ar, algo além dos fatores comuns que levamos em consideração cientificamente. Estamos na presença de um agente misterioso, um agente que faz parte de tudo o que somos. Agora, estudando o magnetismo, quando relacionado ao corpo humano, descobrimos que cada corpo humano é cercado por um campo etérico de energia. Esse campo de energia, por muitos chamados de aura, é uma área de energia no formato de um ovo, como um invólucro atmosférico ao redor do corpo físico, geralmente estendendo-se até 1 metro em cada direção. Este campo de energia é baseado na virtude, porque esse campo de energia depende da sua realidade, da sua capacidade de servir e de se proteger das emoções, variações de humor e pensamentos, assim como suas atitudes. Em outras palavras, se o indivíduo for mentalmente, emocionalmente e fisicamente normal, ele está cumprindo a lei. Este campo magnético forma uma poderosa proteção capaz de manter o indivíduo saudável, constantemente capaz de combater infecções e todos os tipos de dificuldades. Conseguirá curar feridas, recuperar as funções de qualquer órgão, e se formos privados de alguma parte do corpo, ele tentará compensar isso automaticamente. Em outras palavras, quando o indivíduo cuidar adequadamente de seu campo magnético, ele o servirá. Agora, existe o aspecto da moralidade, que é geralmente negligenciado por nós. Algo sem muita importância, onde na verdade depende de toda a sobrevivência do indivíduo. A manutenção e a integridade desse fluxo de energia para o campo magnético é tudo. Essa força vem do Sol, por meio de um misterioso tubo de energia no campo magnético. Ele entra no indivíduo através da coroa na cabeça, se disseminando por todo o corpo e sendo excretado de volta pelos centros inferiores do corpo. Todos nós carregamos conosco um tanque ou cápsula de vida o tempo todo. Agora é importante entender o problema da moralidade nisso tudo, visto que no momento em que descumprimos a lei, danificamos esse fluxo magnético. Temos que cumprir as leis da natureza, e essas, por sua vez, são as leis de Deus.
O campo magnético falha devido a interferências físicas que abalam sua integridade e reduzem sua potência. Seu campo pode ser danificado devido a uma vida desregrada, que é a causa mais comum hoje em dia. É possível destruí-lo de várias maneiras, como seu estado de humor, atitudes, medos complexos, abuso de álcool, drogas, narcóticos e etc. Quando este campo é danificado, ele reage imediatamente à saúde, prejudicando a vitalidade do indivíduo. Isso torna mais facilmente sujeito a contágios e infecções e definitivamente diminui a sua expectativa de vida. Imaginemos o campo magnético envolvendo toda a estrutura de um corpo, como mostra Kilner em seu trabalho sobre a atmosfera humana e Beibit em seu estudo sobre o átomo. Porém, esse estudo vai mais além. Cada parte do nosso corpo tem um campo magnético próprio. Cada unidade dentro do indivíduo tem a sua sobrevivência em uma unidade de energia. E esta unidade de energia está presente na menor subdivisão do espaço imaginável. Não existe partícula morta no universo. Mesmo que seja morta por alguma coisa, o próprio processo da desintegração é um símbolo de energia vital se dissipando. Portanto, nos deparamos com o problema natural de perceber que a verdadeira virtude é manter a lei do campo energético. Essa lei, não por coincidência, também é a lei da integridade. O campo de energia é o que estabelece o que é certo ou errado. Ter atitudes destrutivas ou negativas é errado. Comprometer os princípios da vida correta é errado. Pensar mal, sentir-se mal, envolver-se em qualquer ação ou conceito contrário ao bem comum danifica seu campo magnético e, portanto, é errado. Os mecanismos do egoísmo que controlam todos os vícios que conhecemos, a quebra de qualquer um dos 10 mandamentos e várias outras regras resultam em danos a esse campo. Não tem nada a ver com religião, conceitos culturais ou códigos, pois o próprio código final é baseado no princípio da vida em cada parte da constituição humana. Portanto, cada pequena célula tem sua própria responsabilidade moral. O estômago tem seu próprio campo magnético. Ele não é simplesmente um órgão, mas um ente vivo dentro do corpo humano. O mesmo vale para o coração, o cérebro, a estrutura glandular, todos os órgãos, os intestinos, o sistema nervoso, o sistema endócrino. Todas essas são entidades. São unidades magnéticas que fazem parte de organismos vivos e que estão cooperando juntos para o bem comum. Abusar de um é prejudicar todos. Negligenciar um é negligenciar todos. Cada um desses órgãos tem seu próprio campo magnético no corpo, e todos esses campos juntos constituem um grande campo magnético que envolve a pessoa por completo. Agora voltemos no tempo por um momento, onde Pitágoras é muito oportuno ao nos dizer que, no Egito, havia um tempo em que a contemplação dos sólidos geométricos simétricos era tido como terapêutico. Em outras palavras, a terapia utilizava a imagem de cubos matemáticos, octógonos e formas diversas, cada uma colocada sobre uma espécie de altar ou pedestal para a contemplação do iniciado. Tratavam-se de sólidos geométricos simétricos perfeitos e completos em estrutura. Olhar para eles era terapêutico, captando sua energia como uma realidade em nossas vidas. Alguém pode afirmar que tais sólidos de pedra, aparentemente sem vida, apenas davam a impressão de valor, mas a verdade é que sim, estavam bem vivos. Cada forma na natureza, natural ou artificial, possui um campo magnético desde o menor átomo até a maior galáxia. Os campos magnéticos estão presentes e as regras de cada um deles devem ser obedecidas. Ora, se o indivíduo olha para o sólido geométrico e vê nele uma proporção perfeita, essa percepção entra no subconsciente da pessoa na forma de um centro magnético benevolente. Significa que o indivíduo está vendo uma harmonia. Está vendo algo em perfeita ordem e perfeita correção. E nessa visualização, onde quer que vejamos a perfeição, ele nos purifica. Em toda parte, olhando ao nosso redor na natureza, vemos que todas as coisas naturais são benevolentes. E somente quando esses são abusados, principalmente pela humanidade, que essas benevolências são perdidas. Então, descobrimos que vivemos em um universo no qual tudo está em harmonia. Vale ressaltar que esse campo magnético também nos protege contra qualquer campo magnético negativo externo a nós. Não somos contaminados por outras pessoas, a não ser por nossa própria fraqueza consciente, intelectual ou emocional.
Entregamos nossa integridade às atitudes de outras pessoas. Se cometemos contravenções de um tipo ou de outro, somos responsáveis pelo feito desses erros em nosso próprio campo magnético. A alquimia nada mais é que a transformação e a transmutação de energias, e essas energias são essencialmente as mesmas que temos no magnetismo. Portanto, temos uma percepção constante de tudo que fazemos e tudo que vemos tem valores próprios. A nutrição em grande parte estuda os campos magnéticos de vários produtos alimentícios. Também nos diz o que acontece quando esses produtos alimentícios são adulterados ou mal utilizados, ou quando elementos venenosos são introduzidos neles. Tudo isso faz parte de um mistério que se resolve no magnetismo. Aprovamos leis contra esses usos indevidos, mas não percebemos que não é apenas no fator físico que temos de trabalhar. O principal problema é perceber que, por trás de todos os nossos problemas, seja do governo, religião ou filosofia, todos esses aspectos estão desordenados devido à falta de integridade. E a integridade é simplesmente manter as leis e regras dos campos de energia. Cada campo tem suas próprias integridades. Todas as integridades em todos os campos são compatíveis. A única maneira de um indivíduo escapar do conflito é nunca abusar dos fatores energéticos de sua própria vida. Ele não deve abusar do seu corpo, de suas emoções ou de sua mente. Os campos magnéticos são absolutamente honestos. Quebrando suas regras, perdemos o benefício dessa energia específica. Os campos magnéticos também estão em constante evolução. O indivíduo pode nascer em um certo nível de integridade magnética. Se ele se tornar uma pessoa melhor, fortalece esses valores em si mesmo, porque na verdade tudo é questão de fortalecer gradativamente a perfeição do recurso energético. Quanto mais a integridade cresce, mais rapidamente o indivíduo se ajusta harmoniosamente ao princípio da vida ao qual pertence. Em nosso mundo atual, estamos em um estado em que praticamente todos quebram todas as regras concebíveis. Isso não tem nada a ver com as leis do governo nem códigos legais. Tem a ver com a relação da energia com seus fins e propósitos. Em um universo onde não houvesse desonestidade, não haveria enfermidades.